Nós temos aqui por cor para facilitar a nossa vida. As minhas alunas sabem que eu adoro um trem colorido, então o Tesouro Direto já colocou aqui também para facilitar a nossa vida. Nós temos os 3 tipos de tesouro. O azul são os tesouros pré-fixados, o roxinho é o Tesouro Selic e o rosinha é o Tesouro IPCA. Como vocês podem perceber, fica bem intuitivo quando você entra aqui na plataforma para você entender cada um, saber quanto ele vai render, saber também qual vai ser o vencimento. Aqui você vai encontrar todas as informações necessárias para você conseguir investir e escolher o seu. Quando a gente fala de tesouro pré-fixado, lembra que eu falei para vocês que o tesouro pré-fixado você já sabe exatamente quanto que vai render? É nessa coluna aqui, ó, que você vai justamente olhar essa informação. Perceba que o tesouro pré-fixado, olha, a taxa de juros, ela tá o percentual direto. Olha lá, ó, rentabilidade anual. 12,79, 12,86, diferente dos pós-fixados, como o Tesouro Selic e o IPCA. Percebe que ele está falando, ó, vai render a Selic, vai render o IPCA mais 5,49, a Selic mais 0,141. Então, só para vocês já verem aqui na rentabilidade a diferença e como que vocês identificam. Se é um pré-fixado, ele sempre vai estar o percentual certinho aqui. Se é um pós-fixado, ele sempre vai estar, né, com o indexador aqui. Falando difícil, né, mas ele vai estar escrito qual é o índice que ele está rentabilizando. Beleza? Até aqui tudo certo? Tudo certo e nada resolvido? Como diz a minha mãe. Beleza, agora o Pedro perguntou, já que em quanto tempo eu resgato? Como vocês podem ver aqui nessa tabela, tem a rentabilidade, temos o investimento mínimo, o preço unitário, que eu já vou explicar para vocês, e aqui nessa última coluna nós temos o vencimento. Então, aqui você sabe exatamente a data de cada resgate. Então, esse tesouro pré-fixado 2025, ele vai vencer em 1/1/2025. Então, que dia que você resgata esse dinheiro? No dia 1/1/2025. E o mesmo se aplica para todos os outros, tá? O que vocês percebem aqui já de diferença no prazo? Os tesouros pré-fixados, vamos voltar aqui para a nossa anotação. Os tesouros pré-fixado, ele costuma ser mais para prazos. Ele costuma ser mais de curto ou médio prazo. Ou seja, vai ter aqui, olha lá, 2025, 2029, não é um prazo tão longo, né? O tesouro pré-fixado. Você, tipo, eu quero colocar numa meta que vai precisar de uns 2 anos, 3 anos. Ele não é tão longo assim o prazo, né? É curto, médio prazo que a gente chama, tá? Já o Tesouro Selic, ele é um ótimo investimento, é uma ótima opção já ele é ideal para curtíssimo prazo. Aquele que você sabe, aquele investimento, aquele dinheiro que você vai investir, você precisa ter ele à sua disposição para qualquer momento. É exatamente o que você precisa aqui quando se trata do Tesouro Selic. Tá? Até escrevi aqui, peraí, prazos. Curtíssimo prazo, por quê? Ele é o único que você pode resgatar a hora que você quiser. E o Tesouro IPCA, ele já é, quando se trata de prazos, né? Ele já é mais para médio e longo prazo. Então, se você vai escolher qual que é o melhor tesouro direto para você, é muito importante você entender qual prazo que você tem disponibilidade para investir. Se é um investimento lá para o seu longuíssimo prazo, você vai olhar mais para o Tesouro IPCA. Se é mais curto, médio prazo, Tesouro pré-fixado vai fazer um pouco mais de sentido. E se você precisa ter aquele dinheiro na hora que você quiser você ir lá resgatar, a opção é o Tesouro Selic, tá? E como que eu sei o prazo? Sempre tá aqui nessa abinha de vencimento, tá?
Jaque, mas o Tesouro Selic também tá, e olha lá, ele tá em 1/3/2025. Você deve estar se perguntando aí, né, Rica? E esse outro aqui tá 1/3/2027. Você não falou que eu podia resgatar a qualquer momento? Sim, ele tem o prazo de vencimento que ele vai encerrar esse título. Mas, por ele ser o único que rende diariamente, você, mesmo que não tenha chegado no prazo, você consegue resgatar sem perder nenhum centavo, com a rentabilidade diária lá bonitinho na sua conta, tá? Então, esses são os tipos de tesouro, os seus prazos e as suas rentabilidades. Tá bom, Jaque, agora eu quero saber da parte que importa, né? Que é investir. Como que eu invisto? Quanto que eu preciso? Então, o tesouro pré-fixado, a partir, olha, para vocês verem, a partir de R$35, R$36, você já consegue investir. Então, vamos lá. Valor mínimo. Vamos por R$36. Quem aí tem R$37 por mês? Gente, R$37 é alemar um açaí. De verdade. Quero dar um adendo extremamente importante para vocês. Esse investimento aqui, ó, tesouro pré-fixado, esses aqui. Esse momento que nós estamos vivendo, ele é uma ótima opção. Por quê? Porque nós estamos chegando no teto da alta de juros. Ou seja, a taxa Selic ela vai começar a cair daqui uns meses, né? Daqui uns meses. E aí, você investir no seu dinheirinho aqui a 12% pré-fixado em um dos investimentos mais seguros que existem, porque o Tesouro Direto ele é o investimento mais seguro que existe de todos os tipos de investimento. Você, além de garantir essa rentabilidade, quando a taxa de juros começar a cair, você vai manter ela por um prazo um pouco maior. Então, por exemplo, até 2025 aí, pega lá seus R$37 por mês, nesse período, ou coloca lá seus R$200, R$500, para você começar a aproveitar. Aí, quando a taxa Selic começar a cair, você vai segurar essa rentabilidade alta por mais tempo, tá? Inclusive, é muito interessante. Isso que eu tô falando para vocês, gente, já é nível avançado, tá? É só um comentário para vocês se atentarem, mas já é nível avançado para entender esses movimentos aqui de mercado, saber em que momento que você deve investir. E se chama, inclusive, correlação de mercado, tá? Lá dentro da comunidade Elite, eu ensino um módulo sobre isso, na parte de gestão inteligente lá. Não dá pra gente aprofundar nessa aula, que o foco é Tesouro Direto, mas eu já aproveitei essa deixa para dar essa dica aí para vocês aproveitarem essa oportunidade de colocar o dinheiro de vocês para render ainda mais, mesmo depois que passar o teto da taxa de juros. Fechou? E por último, mas não menos importante, temos aqui ó, a mesma coisa, o Tesouro IPCA. Os prazos, então, tem 2026, 2035, 2045. E aí eu quero dar uma pausa para explicar também sobre esse ponto aqui, ó. Vocês estão vendo que tem alguns que está escrito com juros semestrais? Estão vendo, ó? Já que esse é uma boa? Não. Investimentos com juros semestrais são indicados somente... Vamos lá. Juros semestrais. Indicado somente para quem já construiu renda passiva. Não é indicado para quem está construindo patrimônio ainda, que seria o caso de vocês, tá? Por quê? Porque ele devolve a sua rentabilidade a cada 6 meses. E aí você acaba perdendo o efeito dos juros compostos, tá? Então ele é indicado só para quem já construiu a renda passiva e não é indicado para quem está no momento de construção de patrimônio. Por isso que não é interessante vocês colocarem o rico dinheirinho de vocês no investimento do Tesouro que tenha juros semestrais, tá? Então vocês já anotem isso que é muito importante.